Portanto, como as pessoas sabem, quem nos tem acompanhado, nós somos um bocadinho, como é que eu ia dizer, exigentes, preocupados com a questão das horas e, portanto, gostamos de começar a horas e acabar a horas e o encontro tem 60 minutos e, portanto, é esse o formato e nós não vamos alongá-lo, portanto, é curto para grande parte daquilo que nós queremos aprofundar, mas ficam pistas abertas e, portanto, a ideia é essa. E depois haverá certamente ensejo de aprofundar, de derivar, bom, como queiram. E, portanto, eu, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou explicar. Portanto, nós temos um formato hoje ligeiramente diferente. Portanto, temos dois, quer dizer, temos dois, passamos a ter três convidados. Portanto, o professor António Dias Boa Figueiredo, tarde. que é professor da Universidade de Coimbra, atualmente jubilado, e vem do mundo das engenharias, e é uma pessoa que pensa muito sobre esta problemática, fala sobre isto, escreve sobre isto, publica sobre isto, e portanto, se quiserem ter um manancial de reflexão e de informação, é percorrerem a sua página e o que escreve todos os anos sobre aquilo que vai dizendo e vai falando e pensando. Tem documentação vastíssima e muito, muito interessante sobre esta temática. E a professora Alexandra Carneiro, que trouxe uma colega, a professora Joana Dias, que nos vão falar já de um contexto mais específico de uma escola e da utilização do chat GPT. E, portanto, aos três, às duas e mais um, portanto, agradeço muito a vossa presença e a vossa participação. Portanto, nós faremos também um formato, portanto, vamos dar-vos 12 minutos, 13 máximo iniciais para apresentarem a vossa reflexão e depois, então, posso lançar uma ou duas questões e depois abrimos aos convidados. Eu, assim, em termos de introdução, eu acho que não é preciso dizer muito, portanto, eu sou o que sei menos disto, mas só para lançar esta questão, nós preocupamos no conjunto dos webinars dedicar a este tema, porque a questão é muito controversa, sobretudo a partir do momento em que já não é o problema só da relação das TIC e do ensino, mas a introdução da inteligência artificial generativa veio aqui, digamos, além da questão dos telemóveis e dos telemóveis, veio aqui introduzir um fator acrescido de perturbação, ou se quisermos até de atrapalhação. E isso tem sobretudo que ver, não tanto com a questão da tecnologia, mas mais com o ensino que se pratica. E, portanto, o choque é brutal com o tipo de ensino muito tradicional que se pratica. E, portanto, há aqui todo um mundo de reflexões e de questionamentos que vale a pena fazer e nós estamos aqui para isso. E passo a palavra diretamente ao professor Dias Figueiredo. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer participar nesta conversa. Vou tentar ir ao encontro daquilo que, enfim, calculei que era a intenção desta reunião. Eu penso que nem toda a gente estará à vontade com estes conceitos. Uma das coisas que eu penso que é importante para começar a pensar a refletir sobre as alterações eventualmente explorar nas escolas é vencer barreiras. E a primeira barreira que se levanta para a adoção e para começar a usar estas ferramentas é a barreira da incerteza que elas criam. Criam uma incerteza muito grande e muitas vezes essa incerteza resulta de não se ter uma noção intuitiva do que são estas ferramentas de inteligência artificial. E por isso eu normalmente defendo que se comece por
interiorizar como é que elas funcionam em termos intuitivos. No fundo, são um bocado como os corretores dos nossos telemóveis, como nós sabemos, quando começamos a escrever no telemóvel, ele tenta completar. Embora não perceba nada que nós estamos a fazer, não faz ideia nenhuma do que é que nós vamos fazer. Mas nós começamos a escrever e ele tenta completar. E o que fazem estas ferramentas é isso mesmo, tentam completar. Simplesmente, em vez de terem um dicionário relativamente pobre, e um repositório relativamente pobre, como têm os nossos telemóveis, que no fundo é o repositório das coisas que escrevemos, das mensagens que escrevemos, estes têm como repositório praticamente tudo o que é relevante que está na web, desde livros, revistas, etc. E, portanto, a grande diferença é mais uma diferença de quantidade. É a mesma tentativa, portanto, é muito semelhante na tentativa de completar, simplesmente o volume de informação é muito grande. Portanto, como resultado disto, obviamente que resulta que uma consequência é que estes sistemas não fazem ideia nenhuma do que é que as palavras significam. Manipulam palavras, mas não percebem as palavras, não têm qualquer competência semântica. Ao contrário da inteligência artificial antiga, de há 50 anos, estes não percebem absolutamente nada. Portanto, tentam, no fundo, construir textos que façam sentido a partir de textos que já existem. Depois, quando não têm a resposta, inventam uma resposta. E isso é outro aspecto que nós temos que ter em conta. E aprendem com as pessoas, portanto, à medida que vão interagindo com as pessoas, a qualidade da informação em que se baseia é muito fraca, porque obviamente que há muita informação, mas muita dessa informação está corrompida, não é rigorosa, muita dela é desinformação, encerra um conjunto de grandes preconceitos e, portanto, temos de ter isso tudo em conta quando utilizamos isso. E, portanto, quando eu falo da necessidade de uma noção intuitiva, é isso que eu me refiro. Depois, outro aspecto que me parece importante é aquilo que eu chamo, eu entendo que há três princípios fundamentais para a interação destas ferramentas com as ferramentas. Eu chamo-lhes o princípio da precaução, o princípio do diálogo e o princípio da cultura. E eu considero estes princípios importantes pelo seguinte: o princípio da precaução, no fundo, portanto, significa que nós devemos ter sempre muito cuidado quando utilizamos estas ferramentas. Devemos ter grande precaução, precisamente porque elas se baseiam em dados que podem ser de confiança, mas podem não ser, e inclusivamente os resultados que nós podemos tirar do seu uso podem ser prejudiciais. E, portanto, é da nossa responsabilidade tomar precauções muito grandes sempre que utilizamos este sistema. O outro princípio é o princípio do diálogo. Quando usamos estes sistemas, uma coisa é fazermos uma pergunta e recebemos uma resposta, normalmente é muito pobre, quando os usamos assim. Normalmente é à medida que o diálogo vai avançando, é que o sistema vai percebendo bem o que é que nós queremos e portanto, se não conseguirmos construir um diálogo suficientemente rico, o resultado do uso destes sistemas é fraco. E o terceiro princípio é o princípio da cultura. Eu penso que uma pessoa que não tenha cultura suficiente, cultura do tópico, cultura do tópico que está a ser estudada, se a pessoa não tiver cultura do tema, parece que já está. Se a pessoa não tiver. Guarda! Desculpe lá que há gente a entrar e que não desliga os micros. Melhor desligar para todos. Ok, desculpa, força. Portanto, a pessoa tem que ser suficientemente cultivada sobre o tema que está a usar, a procurar. Se não for suficientemente cultivada, não tira partido dele. E, inclusive, interpreta mal os resultados e é incapaz de saber se os resultados são fiáveis ou não são. Portanto, este princípio da cultura, a meu ver, se quisermos, podemos imaginar que usando uma analogia, se nós dermos um instrumento, um violino de grande qualidade, a uma pessoa que não sabe tocar música,
A pessoa pode ter uma vontade imensa de tocar músicas maravilhosas, mas como não sabe, não tira partido da ferramenta. Aqui é a mesma coisa. Portanto, a pessoa tem que estar preparada para tirar partido dela. Um outro aspecto, portanto, são estes três princípios que eu acho que são relevantes. Um outro aspecto que eu penso que também é relevante para as nossas conclusões é, é a importância é o tipo de cognição que estas ferramentas oferecem. É, no essencial, há três formas de cognição que estas ferramentas oferecem. Uma delas é aquilo que se costuma chamar a cognição delegada. Isto é, nós, ao utilizarmos a ferramenta, estamos a delegar na ferramenta um determinado tipo de funções. É um pouco como uma calculadora. Quando usamos uma calculadora, delegamos na calculadora o esforço de calcular. Essa é a cognição mais pobre. Infelizmente, eu diria que 90% das pessoas que hoje usam o ChatGPT o usam assim. Portanto, delegam nele a função de pensar. Depois, a outra forma de cognição é a cognição aumentada. É a pessoa saber tirar partido da ferramenta para ir muito mais para além nas suas capacidades cognitivas. Portanto, é acrescentar às capacidades cognitivas que a pessoa tem muito mais. E estas ferramentas, quando usadas dessa maneira, aumentam de facto muitas capacidades cognitivas. E depois há a chamada cognição colaborativa. Isto é, estas ferramentas de inteligência artificial, como permitem que nós dialoguemos, permitem que nós entendem o que nós estamos a dizer, entendem o sentido do que estamos a construir e conseguem adaptar-se e aprender à medida que estão a interagir connosco. E, portanto, podem-se desenvolver processos de colaboração entre a pessoa e a ferramenta. Por exemplo, nas ferramentas de texto, como o Killbot, nós podemos pô-lo a corrigir aquilo que estamos a escrever, mas podemos pôr a pedir que nos dê ideias, por exemplo, e que critique as nossas ideias, e portanto podemos incumbi-lo de uma quantidade de coisas, isto é, podemos criar situações de colaboração. Portanto, eu penso que é importante termos estes três tipos de cognição em mente. A cognição delegada, em que nós meramente delegamos na ferramenta, a aumentada e a colaborativa. O grande problema quando nós começamos a delegar muito e, portanto, a usar a ferramenta em vez de usar a inteligência a nossa inteligência, é que somos amaldiçoadas por a nossa plasticidade cognitiva. Nós sabemos se usarmos, e sabemos o que nos aconteceu. Quando começámos a usar calculadoras, deixámos de saber calcular. Quando começámos a usar agendas para eletrónicas para registrar coisas, deixámos de ter memória. Estas ferramentas, se nós as pusermos a raciocinar por nós, deixamos de saber raciocinar, para além do que é muito simples. E portanto, isto é grave. É grave porque está nas mãos da escola a garantir que não se fazem essas delegações descontroladas e que, de facto, está nas mãos da escola impedir que as pessoas, que os nossos jovens, comecem a delegar o raciocínio nestas soluções e deixem de saber usar o raciocínio, porque a plasticidade neuronal é assim, se nós não usamos a função vai perder qualidades. E, portanto, eu penso que estes são um conjunto de questões prévias que praticamente esgota o tema, mas que eu não quero deixar de abordar também o título, que é, no fundo, como é que se pode alterar, o que é que se pode alterar em termos de reinvenção do tempo e do modo. Ora bom, acontece, portanto, do modo de funcionar das escolas. Acontece que as formas. Há hoje em dia, eu dediquei-me aqui há uns anos a inventariar, há hoje em dia seis grandes categorias, grandes modelos de aprendizagem, ou de pedagogia. As pedagogias da explicação, da emancipação, do projeto, da socialização, do treino e da pesquisa. A pedagogia usada nas nossas escolas é a pedagogia da explicação. Eu diria que grande percentagem do uso da pedagogia que se usa nas escolas é, de facto, a pedagogia da explicação, que é a mais pobre para a utilização destas ferramentas. Aliás, não se adequa às necessidades do futuro
e muito menos se adequou a estas ferramentas. Em contrapartida, as da emancipação, as do projeto e as da socialização são particularmente necessárias para preparar os nossos jovens para o futuro e funcionam imensamente bem. Pedagogias de projeto, pedagogias emancipatórias, portanto, blended learning e flipped learning, etc., funcionam muito bem com este tipo de ferramentas e nem sequer levantam os problemas de avaliação que poderiam criar-se. Portanto, o que nós temos de mudar é as pedagogias. Temos que começar gradualmente a abandonar ou a deixar de exagerar nas pedagogias da explicação e temos que começar a cultivar mais as da emancipação, as do projeto e as da socialização. Depois, relativamente à reinvenção dos tempos, à medida que nós começamos a prolongar a escola para o online, e eu diria que hoje em dia não deveria haver limite entre o presencial, deveria ser, obviamente, a grande atividade, devia ser no presencial, mas a escola dos nossos dias deve prolongar-se para o online. Há coisas que se fazem melhor no online, e a partir do momento em que nós podemos fazer conviver o presencial e o online, nós temos hipóteses de trabalhar com tempos diferentes. Nós podemos ter sessões de 10 minutos, por exemplo, e espaços diferentes. E, portanto, temos que criar uma geometria variável, ou podemos criar uma geometria variável de tempos e de espaços. E com isto vou com ser quase 13 minutos, e, portanto, fico agora aqui para ouvir as minhas colegas de painel, com muito prazer. Muito obrigado, professor Dias Figueiredo. Foi, foi muito interessante este arranque. Muito bem, já lá voltamos. Agora então as nossas colegas Alexandra e Joana. Muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigada pelo convite que nos lançaram. Um, Nós trabalhamos numa escola secundária, somos professoras de filosofia e foi neste contexto que no ano letivo passado surgiu esta proposta, andávamos preocupadas em contexto de grupo a discutir o problema do chat GPT, dos riscos dos nossos alunos trazerem os telemóveis à socapa ou usarem em trabalhos que nos apresentariam como originais. Então, para assumirmos este risco de uma forma mais coerente, em vez de o escondermos, decidimos integrá-lo. Então, articulamos uma estratégia de trabalho entre todas as colegas de grupo, ao nível do 11º ano, na realização de um instrumento de avaliação, que é a realização do ensaio filosófico. Ao longo do ano, fomos propondo algumas atividades que implicassem o trazer do equipamento para a sala de aula, realizar algumas atividades em sala de aula, já usando e permitindo acesso à ferramenta, e depois assumir essa utilização crítica na produção do ensaio filosófico. Para explicar a dinâmica do ensaio, vou passar a palavra à Joana. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, Então, sobretudo aqui a Alexandra, que se lembrou de me trazer para aqui e eu estou muito satisfeita por isso. Então, como a Alexandra disse, que o ano passado, no ano letivo transato, quando nós começamos a ouvir falar do chat GPT, quando começamos a ouvir alguns murmurinhos e a perceber até que os alunos, como sempre à nossa frente, até já começavam a explorar este tipo de ferramentas, nós deparamos precisamente com duas possibilidades, não é? Ou fazíamos de conta e ignorávamos, que infelizmente acho que é aquilo que a maior parte acabou por fazer, ignorar ou fazer de conta que não existe, ou transformar numa espécie de demónio, de instrumento absolutamente proibido, ou então fazíamos equipa com os alunos e íamos descobrir que potencialidades é que a ferramenta nos dava e como é que poderíamos trabalhar com a ferramenta. E foi isso que nós fizemos. Ou seja, optamos pelo caminho, que a mim me parece o mais até incontornável, porque acho que
este tipo de ferramentas hoje em dia não são uma realidade que nós não podemos fugir. Nós não conseguimos, não podemos dizer, achar que os nossos alunos, porque nós os proibimos ou porque nós dizemos que não pode ser, vão deixar de usar, é uma ilusão. Eles vão usar. E se vão usar, nós, ainda por cima, como professores que somos, mas nós temos a obrigação de os ensinar a usar as ferramentas que neste momento eles têm ao seu dispor, ou seja, é essa a nossa função. Então, a primeira abordagem que eu fiz ao ChatGPT, e que depois iria ter a ver precisamente com o ensaio, foi no âmbito, por exemplo, da filosofia da arte, da estética. E então foi precisamente até para lhes mostrar as próprias limitações da ferramenta, sobretudo quando nós estamos a falar de filosofia. Porquê? Porque a filosofia não se coaduna com uma resposta única, unívoca e fechada e simples. E então foi muito até se transformou numa aula bastante divertida, porque eu comecei por perguntar em conjunto com os alunos o que era a arte. E, portanto, a primeira resposta que me aparece sobre a arte ia de encontro à teoria da expressionista, de que a arte seria uma expressão de sentimentos. E então nós começamos, está bem, então vamos agora dar aqui a volta ao texto. E então, isso é um objeto, se uma pintura não transmite emoções ou não transmite as emoções do artista, já não é uma obra de arte, então, e começamos ali, precisamente, indo de encontrar aquilo que o professor António Figueiredo dizia, entramos precisamente no diálogo para ver, com a ferramenta, para vermos onde é que aquilo. E foi fácil para os alunos, lá até nos deu algo riso, como depois fôssemos comparar a primeira resposta com as seguintes, até contradições conseguíamos encontrar. Porque, obviamente, que é como o professor António Figueiredo disse, não é? Aquilo vai adaptando àquilo que eu vou perguntando, não é? Eu se calhar, aquilo que vou dizer poderá não ser muito correto em termos técnicos, mas eu vejo a ferramenta do ChatGPT um bocadinho como um motor de pesquisa, mas bastante mais aperfeiçoado que aqueles que nós usamos. Mas o que ele faz, no fundo, é ir buscar a informação que tem para também nos dar as respostas. E, portanto, nós fomos percebendo, primeiro, que a resposta única não funcionava, que havia outras, porque, aliás, os alunos já tinham estudado algumas teorias sobre a definição da obra de arte e, portanto, perceberam que a limitação daquela resposta inicial. Percebemos que, ao irmos desenvolvendo a resposta, íamos tendo outras. Claro que, tendo conhecimentos, é possível, não é, trabalhar com aquilo. E, portanto, nós tentamos passar precisamente ao nível seguinte. Mais uma vez, eu estive muito atenta ao que disse o professor António Figueiredo, e no fundo ele disse de uma maneira muito melhor do que aquilo que eu sou capaz de dizer, aquilo que nós tentamos fazer, e foi precisamente passar da tal cognição delegada para a cognição aumentada. O que é que nós fizemos? Nós começamos a usar os chats assumindo, eles podiam usá-lo, obviamente, na produção do seu ensaio filosófico, mas os próprios alunos, tendo esta consciência e tendo sido a ferramenta usada e explorada em contexto de sala de aula, primeiro desapareceu aquele quase misticismo, não é, do que é proibido e que não podemos usar. E depois eles próprios perceberam que aquilo até lhes podia dar um ponto de partida, podia até funcionar como uma maneira de escapar ao síndrome da folha em branco, em que nós não sabemos muito bem como é que devemos começar, mas depois partir daquilo que nos é dado para construirmos a nossa própria. Sim. Queria acrescentar aqui que este mecanismo também nos permite treinar o próprio movimento interrogativo. O aluno aprende como formular perguntas melhores. Nós podemos dar a primeira pergunta, o que é a arte, mas depois, se queremos esta cognição aumentada, o aluno tem que aperfeiçoar também ele próprio a sua capacidade de formular as perguntas, não apenas de ir analisando e comparando as respostas dadas, mas reformular as perguntas, afiná-las, melhorá-las, o que também melhora o seu sentido crítico. Exatamente, e portanto, e esta possibilidade de transformar um ponto de partida, de usar a ferramenta como um ponto de partida, porque eu acredito que a tecnologia existe para nos ajudar. Ou seja, e todos nós podemos tirar dela para nos ajudar. Não podemos, lá está, ficar pelo um uso
superficial, senso acrítico comum. e de senso comum daquilo que nos é dado. Agora, passando, e portanto acabou por resultar muito bem. Este ano voltamos a repetir a experiência no ensaio filosófico do 11º ano, e até com alguma surpresa da minha parte, que eu achei que eles iriam recorrer mais, eu não tive aqueles textos absolutamente quase perfeitos de quem vai. Eles usaram a ferramenta, é evidente, mas eu diria que na grande maioria, se não mesmo em todos os ensaios que eles construíram, o cunho pessoal dos alunos. Portanto, eh, é uma maneira de trabalhar. Há outras maneiras de trabalhar. Eu já li sobre, por exemplo, pedirmos um texto e depois ao ChatGPT e corrigirmos o texto, o que também seria uma coisa, pareceu uma ideia extremamente interessante para trabalharmos. Agora, claro, o que é preciso ter consciência? Eu acho que é isto que ainda assusta tanto eh, os professores. É que se eu entrego aos alunos um enunciado de um trabalho, que eu depois vou-me limitar a ler o resultado para Avaliar. classificar, obviamente que é um convite, que eles vão ao chat GPT de forma crítica, vem tudo direitinho e é isto, não é? Ou seja, cá está a tal cognição delegada. Agora, se o trabalho é acompanhado, se o professor faz um constante trabalho de supervisão, de retorno daquilo que se vai até aumentando a complexidade de acordo com aquilo ao que o aluno vai chegando. Se, por exemplo, cá está o aluno, depois até tem que defender aquilo que está a dizer, nós conseguimos perfeitamente tornar estas ferramentas em aliadas, não é? E não propriamente em instrumentos que conduzam à estagnação do espírito crítico. Portanto, se calhar nós também, como trabalhamos em filosofia, temos Disponibilidade. uma disponibilidade e um trabalho facilitado porque nós ensinamos precisamente que não há visões unívocas da realidade, não é? E, portanto, como nós já ensinamos a duvidar de tudo e a criticar tudo, criticar aquela resposta que nos é dada por um instrumento como o ChatGPT, para nós é uma coisa que surgiu de forma mais natural. Natural. Mas obviamente que é possível trabalhar. Sim, e sobretudo uma coisa que o professor António Figueiredo disse e que tem sido um discurso corrente já há alguns anos, é a importância de pensar a sala de aula de maneira diferente, não centrada no professor, na atividade e na voz do professor, mas naquilo que o aluno pode fazer, com a sala de aula como um laboratório, onde o aluno questiona, onde o aluno pesquisa, onde o aluno descobre e onde encontra também com quem conversar, com quem pensar e com quem dialogar criticamente, sejam os seus pares ou seja o professor. E esse trabalho não pode ser um trabalho isolado a propósito de uma ferramenta ou de outra, mas tem que ser um trabalho, uma visão integrada dos instrumentos de avaliação no próprio processo de aprendizagem do aluno e daquilo que queremos recolher sobre o aluno para podermos avaliar e depois classificar. Acho que é isto. É isto. Muito obrigado também pelo exemplo prático, concreto e aplicado à filosofia, que é muito interessante. Havia ainda, como vos tinha dito aqui um tempo antes de passar às intervenções, e eu gostava de lançar uma pergunta ao professor António Dias Figueiredo, ainda, portanto, na sequência do que disse há pouco. Portanto, nós, a partir da pandemia, gerou-se um bocadinho esta sensação de que o online é para esquecer, e, portanto, e que é qualquer coisa que quase que se diaboliza em muitos contextos e que o que conta é o presencial, enquanto que portanto, como dizia há pouco, abre-se aqui uma grande autoestrada de oportunidades na conjugação, não é, desses dois tempos e formas, não é, modos. E eu gostava que pudesse elaborar um bocado mais sobre isso, sobretudo também no impacto, o que é que isso tem que ver com a pedagogia, porque na realidade isso lança muitas questões à pedagogia tradicional.
Tínhamos mais 5 minutos, como tínhamos dito há pouco, para abordar essa questão. É melhor, eu tenho que ligar o micro, por favor. Penso que foi pena que, de facto, o trauma tenha sido tão grande, porque, de facto, houve questões que correram mal. No fundo, aquilo não era ensino à distância, era, como se disse na altura, era um ensino à distância de emergência, ou uma ensino à distância, nem sequer era aprendizagem, era ensino à distância de emergência. Mas aprendeu-se muito. Aliás, sobretudo, eu acompanhei vários casos, tanto em escolas como na universidade, pessoas que aprenderam muito e que, infelizmente, quando a pandemia se foi embora, esqueceram. Esqueceram-se, portanto, pessoas que aprenderam imensas coisas e que as deixaram ir embora. Muitas delas grandes conquistas, a meu ver, na forma de ver a educação. Hoje em dia há quem defenda, aliás, há um manifesto que já tem alguns anos, de um filósofo das tecnologias, que é o Floridi, o Luciano Floridi, que é um filósofo da Universidade de Oxford, que pensa sobre estas questões da internet. E ele, a certa altura, liderou um projeto europeu em que dizia que já não havia online nem offline, havia o on-life. Nós, hoje em dia, neste momento, estamos online. Nós não estamos presenciais, e nem notamos, não é? Ou notamos um bocadinho, mas não. Portanto, nós hoje em dia andamos fora e dentro, entre o online e eles já não se distinguem. Portanto, é muito forçado que na escola não teremos partido disto. Acontece que para a maior parte das atividades da educação é fundamental o presencial e ninguém nega isso. O presencial é indispensável por razões emocionais. Aliás, eu tenho um texto, se quiserem, eu depois no fim ponho online no chat, antes do chat se ir embora. Tenho um texto que fiz de um blog. A parte emocional é de facto uma importância muito grande neste tipo de relação. Mas há coisas que se podem, com vantagem, fazer online. Por exemplo, a criação de grupos. Nós pode ser feita na própria escola. Nós estamos com 20 alunos ou 30 alunos numa turma, ou 40 alunos. E a certa altura queremos pô-los em grupos de 4 ou 5. Online é muito fácil fazer, criar os rooms, não é? Que estão vazios, discutem online e depois reúnem-se todos e conversam. Portanto, nós devíamos, neste momento, já estar a usar o presencial, a prolongar-se sempre que necessário para o à distância. E, por outro lado, há relações, as próprias relações entre a escola, os alunos e as famílias também podem ganhar dessa abertura de horizontes, não é? E, portanto, eu defendo muito que, apesar do essencial da escola do futuro estar no presencial, continuará a ter que estar no presencial, e aí ninguém me convence do contrário, mas há muita coisa que se pode prolongar para o online com vantagem. E, portanto, eu defendo que se procure avançar nesse sentido. Obviamente que isso leva a uma gestão diferente quer dos tempos, quer dos espaços, porque, por exemplo, nessa turma, os espaços online nunca devem ser muito grandes, por causa dos ecrãs. Nós não podemos abusar dos ecrãs. Portanto, o espaço online, sessões de 10 minutos estão ok, às vezes uma sessão de 15 minutos, mas não se pode abusar dos ecrãs. Portanto, é preciso também ter o bom senso de equilibrar as coisas. Mas sessões de 10 minutos, por exemplo, 12 minutos, um grupo a discutir, etc., têm todo o sentido e enriquecem muito o ato de aprendizagem. É essa a minha, em termos gerais. Ok. Sim, muito obrigado. Nós, se calhar, vamos passar já, porque já temos um pedido de intervenção e certamente outros surgirão. Eu vou já passar a palavra à professora Ana Paula Silva. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por esta aprendizagem, foi muito, muito interessante. Eu só queria falar da minha experiência. Eu sou aquilo que pomposamente se chama embaixadora digital. Trabalho no Centro de Formação Porto Ocidental e trabalho com uma quantidade de escolas Porto Ocidental no projeto da transição digital. E uma das coisas que nós estamos a tentar trabalhar é uma das coisas que, de certa forma, eu queria, nós temos que abandonar
algumas pedagogias em favor de outras. Eu acho que a vantagem do digital é a integração. Nós conseguimos integrar a exposição também faz sentido, o debate também faz sentido, e criar aquilo que nós chamamos de ecossistemas pedagógicos, onde as coisas vão interagindo. E por isso não acho que temos que abandonar determinadas metodologias. Eu também sou de filosofia e a palavra é e será sempre o meu instrumento, mas essa capacidade de articular ecossistemas de ensino e de aprendizagem é muito possibilitada pelo digital. Queria só dizer uma coisa em relação ao que a Alexandra disse também, que um dos grandes desafios, por exemplo, que se fala pouco e que as escolas não querem muito enfrentar, é que isto vai revolucionar completamente o conceito de avaliação. Nós vamos chegar a uma altura, como disse a Alexandra, que nós até vamos dar de barato que grande parte daquilo advém da pesquisa de um trabalho feito. Então, o que é que nós temos que agora discutir na escola que vamos começar a valorizar? É o sentido crítico da depuração da afirmação fundamentada. É a defesa do empoderamento do conteúdo daquilo que tem a pesquisa. E isso vai mudar completamente alguns critérios de avaliação e nós deveríamos estar muito agora na escola a trabalhar isso, a pensar isso. Muito obrigada. Obrigado. Não sei se mais alguém queria intervir já, ou passamos. Eu só gostaria, posso? Sim, Luísa, sim. Eu gostaria de partilhar, pus agora no chat GPT, esta aplicação que costumo usar muito com os meus estudantes para efeito da investigação. Está aqui o Consensus, não sei se vocês já os usam, e com certeza que já conhecem, e que está para muito além do chat GPT, naquilo que diz respeito quando mandamos escrever um artigo e fazer investigação sobre determinada temática, porque nos permite, através dos filtros, escolher os anos e, portanto, aqueles que são os mais atuais. Não vamos buscar lá para trás, se quisermos podemos ir, mas é isso que eu hoje uso muito com os meus estudantes do ensino superior. Está aí, partilhei convosco. Sim, já agora que avaliação faz? Eu estou a fazer avaliação, feedback entre pares, Sim. feedback entre pares, e estou a usar vários com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e outras instituições. Estamos naquilo que acabou de dizer a Ana Paula, a insistirmos muito no pensamento crítico, porque hoje qualquer apresentação que eles fazem, além do e-portfólio que fazem sempre, onde eles colocam os seus materiais, a verdade é que hoje estamos em 2 projetos com várias instituições do ensino superior para o desenvolvimento do pensamento crítico no ensino superior. E concordo inteiramente com a Ana Paula Silva. Hoje o pensamento crítico é fundamental e estamos a investigar isso e a apresentar em alguns fóruns essas experiências que estamos a fazer. A outra questão que eu gostava só de dizer à Alexandra e à Joana, aqui os alunos da multimédia utilizam muito as ferramentas para a produção da fotografia digital, da inteligência artificial. Vocês falaram em arte, eles expõem isso, é muito interessante porque eles primeiro fazem a sua fotografia normal, destas que tiram com a câmara digital, e depois verificam, quando aplicam a inteligência artificial e essas ferramentas, que afinal de contas depois temos outra produção e é muito bonito o diálogo que depois se faz e a discussão que se faz. Muito Pronto, é obrigado. alguma das experiências que eu já estou também envolvida nisso. Muito obrigado, Luísa. Não sei se o professor Dias Figueiredo quer comentar alguma coisa já. Nós gostaríamos. Os Ai, peço desculpa. colegas, sim. Portanto, eu ia passar a umas e outras, não sei como é que querem fazer. Então, Força. eu sugiro que passe primeiro então Sim, Alexandre, sim. à Alexandra e à Joana.
Diga. Obrigada. Sim, as potencialidades destas ferramentas, de facto, trazem estes desafios. Nós falamos da filosofia da arte enquanto conteúdo das aprendizagens essenciais, portanto, os alunos de multimédia, no nosso caso, são dos cursos profissionais, mas isto é uma prática que também é extensível, como foi dinamizada em contexto de grupo. Quase todas as colegas têm a filosofia do ensino científico-humanístico, mas as colegas que estão ligadas aos cursos profissionais, que têm disciplinas dos cursos profissionais, nomeadamente a área de integração ou psicologia, também usam esta estratégia, este modo de trabalho, adotam-no nessas disciplinas. Este ano também usamos esta experiência para dinamizar o debate. O debate é outro instrumento de avaliação que nós usamos no contexto de filosofia, e é um debate com um modelo inglês, é um debate em equipas, em que são dadas perguntas, na verdade são sorteadas perguntas entre pares de equipas, e depois os alunos é-lhes dado um tempo de preparação do debate, têm de adotar um dado ponto de vista teórico. São aulas também supervisionadas por nós vamos questionando os alunos, os grupos, para que desafiem a ferramenta, o ChatGPT, para lhes dar melhores argumentos. Desafiamos sempre a que eles os discutam no contexto do grupo, antes de avançarem para o confronto com os adversários. Eu ia acrescentar que lá está este processo, eles podem fazer a pesquisa usando os instrumentos que quiserem, mas inclusivamente também a inteligência artificial, mas cá está, eles depois têm que aplicar isto a um debate. E aplicar a um debate exige que eles tenham aquilo que também dizia um bocado a nossa colega Ana Paula Silva, o tal empoderamento, a capacidade de defesa, e depois eles têm que se adaptar, portanto, eles têm que se adaptar àquilo que o outro vai dizer. Portanto, mais uma vez cá está, é um ponto de partida e que nós temos que assumir que existe, que está aí e que, portanto, nós temos que transformar isto numa arma a nosso favor e não num inimigo a combater. Sim, isto implicou, claro, a transformação, já desde o ano passado, da forma como avaliamos, que não se centra no produto, centra-se nos processos. Portanto, é avaliada, há uma dimensão da avaliação que é feita durante o processo de pesquisa, da organização do grupo, da própria discussão interna, e depois há uma parte da avaliação que é feita quando ocorrem os debates. Ou seja, na forma como se expressam, na forma como respondem aos seus adversários, como são capazes de moldar os argumentos para combaterem, para rebaterem as opiniões dos outros. Claro. E é um bocadinho também ultrapassar, às vezes, uma dimensão em que a avaliação surge desligada da aprendizagem, ou seja, avalia o fim, não é? Vamos ver agora o que é que eles aprenderam. Aqui aqui a avaliação é o próprio processo, ou melhor, durante o próprio processo de avaliação, eles estão num processo de aprendizagem. E, portanto, eles estão a construir conhecimento. Claro que nós depois também vemos o produto final, mas também vemos o próprio processo a desenvolver-se e é aí que reside a maior incidência. Portanto, não é um processo desligado, agora vamos só fazer um teste e vamos ver o que é que memorizamos. Não, é a própria construção do conhecimento. É o próprio desenvolvimento das competências. E a convocação depois no final da autoavaliação. Os alunos são convocados para autoavaliarem-se e avaliarem os seus colegas. Muito bem. É o tripé, ensino, aprendizagem e avaliação. Aí a funcionar. Muito bem, muito obrigado. Não sei, há uma pergunta entretanto, se calhar podíamos ouvi-la, da nossa colega Ana Alves, suponho que sim. Sim, boa tarde. Então, eu cheguei um bocadinho mais tarde, portanto, talvez já tenham abordado, mas eu gostava mesmo de destacar aqui também a importância destas ferramentas e outras deste género, ao nível também do nosso próprio trabalho enquanto professores.
Portanto, é muito, muito importante realmente, eu tento utilizar com os meus alunos. Eu sou professora do ensino profissional, portanto, sou professora de integração, de sociologia. Neste momento estou a fazer doutoramento, estou a iniciar aqui uma hipótese de uma tese sobre inovação pedagógica e tenho-me debruçado muito a tentar captar aqui, aprender mais sobre estas ferramentas. E a verdade é que eu olho para isto como colegas. Portanto, tenho tentado estabelecer aqui uma relação muito dialogante. E tenho sido muito surpreendida, obviamente, cá está, temos sempre de ter alguma atenção às coisas que são geradas, mas tenho sido muito, muito surpreendida com a potencialidade destas ferramentas. Quero aqui também destacar uma aprendizagem que fiz há pouco tempo e quero partilhar convosco, sobre a criação, por exemplo, de cenários de aprendizagem totalmente online, e eu tenho aprendido coisas maravilhosas. Portanto, cá está, não são demónios, são ferramentas. Há que apanhar aqui este barco, e eu acho que enquanto professores que estamos todos tão cansados, às vezes, de inventar coisas novas e de captar a motivação e estimular os nossos alunos, estas ferramentas são, desculpem uma expressão, brutalmente fantásticas. Portanto, acho que é mesmo, mesmo, mesmo de apanhar o barco e procurarmos informação e aprendermos, porque eu acho que isto vem revolucionar muito a forma como nós preparamos as aulas, damos as aulas e cá está, avaliamos, porque se há algo que eu acho que aqui também pode ser muito estimulante, é a capacidade de darmos feedback rápido e imediato aos nossos alunos. Portanto, acho que cá está, há que apanhar aqui este barco, porque eu acho que este barco vai nos levar a bom porto. Muito Muito obrigada. obrigado. Muito obrigado pelo testemunho e por essa partilha e entusiasmada, muito importante. Professor Dias Figueiredo, quer retomar então? Sim, com gosto. Eh, eu penso que é interessante, porque nós tivemos, no fundo, a discutir a questão das pedagogias. Eu tinha dito há bocado que tinha uma classificação das pedagogias, mas que havia três que eu privilegiava, que eram, aliás, havia uma que eu achava que é importante, mas que achava que usávamos demais, que era as pedagogias da explicação, não é? São as tradicionais, da aula magistral, etc. Que estão associadas, por sua vez, a uma forma de avaliação que é verificar se eles perceberam. Não é? Explica-se e agora verifica se eles perceberam. E isso para o ChatGPT é uma brincadeira. Não é? Depois, as outras três que eu considerava muito, muito importantes são as da emancipação, as do projeto e as da socialização. E foi disso que estiveram há pouco a falar. Da emancipação, precisamente. Porquê? Porque a avaliação também está relacionada. Como é que nós avaliamos a emancipação de um aluno num determinado domínio do conhecimento? E, portanto, temos que fazer essa avaliação. Projeto, como sabemos, há dezenas de formas de avaliar projetos, todas muito ricas, não é? E, portanto, podemos tirar partido de um conhecimento muito grande que existe já hoje em dia sobre a avaliação de projetos. E depois as da socialização, isto é, do trabalho coletivo, também há, hoje em dia, recorrendo a rúbricas. Aliás, as rúbricas e as formas de avaliação pelos pares estão muito subutilizadas. A avaliação pelos pares, desde que se consiga o anonimato, é fabulosa. Eu fiz muitas experiências desde que se possa ter anonimato. Ou seja, desde que o número de alunos seja suficientemente grande para eles não sentirem que estão a ofender o colega, não é? Ou a fazer uma partida ao colega. Se isso pudesse ser evitado, conseguem-se. A minha experiência foi que os alunos são fantásticos a fazer avaliações, sobretudo quando se baseiam numa rúbrica que foi construída por todos. Portanto, inicialmente constrói-se a rúbrica, o que é que vai ser avaliado? O próprio aluno, desde que existe a rúbrica, sabe avaliar-se, sabe se eu fizer um bocadinho mais esforço neste ponto honesto da matriz, eu vou ter melhor nota. Portanto, o próprio aluno sabe avaliar-se, os colegas sabem avaliá-lo e o professor, quando vai fazer a avaliação, vai verificar, eu tive essa experiência, que a avaliação feita por eles já está muito próxima da realidade. Portanto, são formas completamente diferentes de avaliar, mas que usam ferramentas que hoje em dia são dominadas, as matrizes, portanto, as rúbricas, a revisão pelos pares, todas as formas de avaliação de projetos, os portfólios,
Portanto, há uma riqueza muito grande de conhecimento que não está a ser usada ou está a ser pouco usada e que pode ser muito mais usada. Há outro aspecto que me parece que é relevante, é que a Ana Alves falou da, da importância da riqueza de todas estas ferramentas. Ora bom, é que elas são muitas. Nós, neste momento, se começarmos aqui a falar nelas, são centenas delas. E, portanto, levanta-se um problema: como é que nós aprendemos essas ferramentas? Quem é que ensina? Ninguém sabe ensinar estas ferramentas. Como é que nós aprendemos? Isto levanta o problema da formação dos professores. É que eu venho a afirmar isto há muitos anos, mas hoje em dia afirmo cada vez mais. A formação dos professores tem que ser em comunidade de prática. Têm que conversar uns com os outros, como estava a sugerir a Ana Alves. Têm que falar e dizer: oh, encontrei uma ferramenta muito gira, faz isto. Explica lá isso. E, entretanto, quem sabe de outra ferramenta mostra o que conseguiu com a sua, etc. Portanto, há um tipo de atividade relacionada com a formação dos professores, formação entre aspas, porque é uma formação coletiva, que é de facto começar-se a construir estas comunidades de prática em que as pessoas vão falando daquilo que descobriram e vão se notando e identificando, inclusive, pessoas que se especializaram numa determinada ferramenta e que conseguem explicar às outras. E, portanto, este é um aspecto que me parece muito importante deste desafio das inteligências artificiais. É todos nós começarmos a conversar, porque isto é um tema em que ninguém sabe. Ninguém sabe porque as coisas estão a surgir a todo momento, não é? E, portanto, somos nós uns aos outros, que é o que acontece nos momentos de grande incerteza. Quando ninguém sabe, todos têm que aos poucos aprender e conversar, não é? E, portanto, esse é um aspecto que me parece também importante. Muito bem, obrigado. Ainda temos aqui um bocadinho para. Eu desde já lanço aqui uma ideia que nós, como sabem, a RIMED tem dinamizado várias sub-redes ou redes dentro da RIMED que reúnem professores e escolas, centros de formação, bom, e até pessoas de autarquias que trabalham no domínio da educação, que se articulam horizontalmente, portanto, fazem uma espécie de comunidade de prática à volta de uma temática mais específica, mais fechada do campo da educação. Sei lá, as próprias metodologias de aprendizagem baseada em projetos têm uma rede específica que, por acaso, reúne amanhã. Temos outras à volta das questões da autoavaliação e a avaliação de escolas, outras à volta da avaliação pedagógica dos alunos. Bom, e deixava aqui a ideia, já que suscitaram, porque não criar uma rede de comunidade entre as pessoas que estão aqui e outras que possam estar interessadas, porque nem todas fazem, como o nosso colega Joaquim Marques faz esse esforço de estar aqui connosco, mesmo estando a conduzir, está sempre aqui nos nossos webinars. Muito obrigado pelo seu esforço. Nós podemos, na verdade, dinamizar lá está, uma dinâmica de diálogo horizontal, que é isso que são as nossas redes, para que vocês partilhem, troquem ideias, experiências, liguem isso depois a visitas cruzadas entre escolas. São fontes de aprendizagem essenciais. Estamos digamos, a colocar muita força e apoio, e depois dedicamos animadores que depois ajudam a que as discussões e os debates possam prosseguir. Bom, fica essa ideia. Não sei se alguém mais queria aproveitar este tempinho. Podemos voltar a falar, Sr. Professor. Faz favor. Pronto, há uma colega que está aqui no auditório que o ano passado também partilhou esta experiência connosco, que é a Paula Santos, e que este ano está noutro agrupamento e continua a trabalhar quase à distância connosco, dinamizando práticas pronto, que experimentámos o ano passado. Nós também, em contexto do grupo disciplinar de filosofia, o que nós temos é, na verdade, uma pequena comunidade de prática.
Fazemos também uso de rúbricas ao nível ao nível da psicologia 12º ano, em que temos um instrumento, já há muitos anos, temos um instrumento de avaliação que é a criação de um jogo de tabuleiro, são os alunos que o fazem de raiz, e que depois é tudo avaliado por eles. Tirando a parte científica, que é avaliada por nós, tudo o resto é avaliado pelos alunos. A parte visual, da integração dos elementos, das regras do jogo, da animação do jogo. Estou-me a esquecer de coisas. Sim, e isto A consegue imersão, enfim. porque eles, depois de construírem o jogo, nós temos aulas em que toda a gente joga Joga os jogos dos outros e fazemos precisamente a avaliação de pares de forma anónima e realmente com bons resultados, Com até uma na rubrica. Sim, 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 e com bons resultados ao nível da própria capacidade dos alunos de fazerem uma avaliação isenta, séria e honesta do trabalho dos colegas. Portanto, a questão é em contexto da disciplina, da área científica, irmos-nos apropriando e, sobretudo, não termos medo de experimentar e de correr riscos, não é? De nós assumirmos para nós as incertezas. Uhum. Muito bem. Sim, senhor. Ainda podíamos introduzir aqui uma questão. Alguém quer aproveitar? Eu, contrariamente ao que afirmaram aqui, os meus alunos fazem o feedback entre pares, mas não é anónimo. É o próprio que apresentou o seu trabalho, o seu artigo, a sua tarefa, envia através do Google Forms para os estudantes que estão presentes na aula, utilizando uma grelha. Essa grelha que já está a ser utilizada há muito é a grelha Frisco e que tem as respectivas dimensões, não é? Já foi testada, aplicada em muitos sítios e eles próprios fazem essa avaliação entre pares e são eles que enviam o Google Forms para o estudante que está a ser avaliado e o próprio estudante que está a ser avaliado depois faz o tratamento total dessas respostas e então envia à professora. E vamos vendo o crescimento que eles têm ao longo do semestre. Uhum. Eu só queria dizer uma coisa interessante dentro destes contextos todos. Eu ainda tenho uma terceira variante. Por isso, os alunos apresentam, depois de avaliados os processos e os produtos, eles têm que o defender. Têm que me provar que se empoderaram de toda a essência do conhecimento daquelas aprendizagens essenciais. Uhum. E por isso, no fim, os processos e os produtos têm uma avaliação, digamos 18, vamos dizer. E depois eu deixo à consideração do grupo dizer qual foi a melhor defesa. Claro. De todas aquelas. E então são os próprios alunos que dizer, ó professora, nós achamos muito bem que o trabalho está bem avaliado, com 18, normalmente eles até são menos generosos do que eu, mas, por exemplo, eu achamos que o Manel deve ter 19, porque a defesa dele foi excelente. Eu dei isso à consideração e eles vão, há um ponto, digamos, final, em que os alunos são eles próprios dentro do grupo que atribuem, isto estimula o quê? Estimula que a nível individual cada aluno possa treinar, possa querer melhorar e acabamos com aquelas ideias perversas do trabalho de equipa, de que alguém que é um bocado parasitária do trabalho dos outros, não é? Por isso, o trabalho está feito, mas no fim vamos defender este trabalho. E depois eu digo, o que é que vocês acham? As defesas tiveram todas a mesma qualidade? E eles próprios dizem que não, nós temos que compreender que a do Luís ou do Manuel foi excelente, porque há alunos que têm essa capacidade de brilhar nas apresentações. E são eles mesmos, e isto é muito interessante em termos de ambição, porque no próximo trabalho todos querem ter aquele brilho e então, e às vezes, aquele ponto vai para todos. Mas são eles próprios, não sou eu que digo, são eles próprios que
que sabem, eu não quero que seja a coletividade da turma a fazê-lo, quero que sejam eles próprios, os que trabalharam no grupo, que estão contentes com a nota atribuída ao trabalho da equipe, mas compreendem que a defesa teve alguém que brilhou e que esse alguém deve ser estimulado. Qual é a ideia? É que para o próximo trabalho todos brilhem. E isso é muito estimulante. Muito obrigado, Ana Paula. Eu ia só, como estamos no limite, ia só pedir aos nossos convidados, se quisessem fazer assim uma intervenção final. Joana e Alexandra, querem alguma coisa em particular? Deixar alguma mensagem? Agradecer mais uma vez o convite, saudar a nossa colega e amiga Paula Santos aqui no auditório e dizer que um professor sozinho não muda a escola quando somos muitos a fazer a mesma coisa, a partilhar, a ser comunidade, isso sim faz transformar a escola. Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui, partilhar um bocadinho das nossas experiências, mas também já saio daqui com muitas aprendizagens, com muitos apontamentos e, portanto, um bocadinho melhor do que aquilo que cá cheguei há uma hora atrás. Obrigada. Muito obrigada. Olha, Paula. Olá, Paulinha. Tchau, Alexandra. Tchau, doutora Orbalho, que já tinha saudades de a ver. Deixe só ouvir o professor, diga, a Paula Santos ia dizer qualquer coisa, diga só para antes de passar. Eu só ia dizer boa tarde a todos, é com enorme gosto que eu assisti a esta sessão, apesar de ter chegado um pouco atrasada, e só gostaria de referir uma última ideia. Sim, o nosso grupo, constituído pelos 3 docentes, Alexandra, Joana e eu própria, utilizamos essa técnica exata do debate que foi agora referido. Nós no debate, além de pedirmos uma carta de intenções que é elaborada através de um documento ou Word online, e portanto o professor tem acesso mesmo em sua casa às várias contribuições dos alunos, o que isso é extremamente positivo. E depois também a questão do debate na parte final, essa que a colega última a falar, a Ana Paula, referiu, extremamente importante, que é o próprio aluno ter a capacidade de analisar-se a si mesmo e analisar o colega e perceber verdadeiramente quem reuniu as melhores competências, quem de facto brilhou e quem de facto se destacou nesse processo, que foi então a questão do debate, porque é aqui no debate que nós realizamos em filosofia, sobre várias temáticas, por exemplo, a questão da ciência, que nós podemos utilizar essas metodologias. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço também ao professor Dias Figueiredo, já colocou aqui vários links, mas dava-lhe a palavra só então para essa mensagem. Não quero ultrapassar o tempo, queria só dizer que tive muito gosto nesta pequena conversa. Queria reafirmar a minha convicção de que este é claramente um tipo de tópico em que todos juntos é que aprendemos. E, portanto, devíamos cultivar muito essa prática de trocarmos ideias, com grande humildade, mostrarmos o que é que encontramos, o que é que estamos a tentar explorar, etc. Portanto, eu penso que isto é uma oportunidade para conversarmos mais. E a propósito de conversar, eu gostaria de comentar que um dos fenómenos interessantes que se está a descobrir é que, para alguns alunos, eles estão a descobrir uma coisa que nenhum de nós hoje em dia sabe fazer, é o diálogo. Não sei se é para nós já não sabemos falar uns com os outros. O diálogo entre pessoas tende a ser muito superficial. As pessoas tornam-se sensíveis a certa altura e ofendem-se por pequenas coisas porque se desabituaram de dialogar. E, portanto, não só é útil este tipo de diálogos, como é útil mesmo nos diálogos com estes sistemas, porque a conversar com estes sistemas nós estamos a aprender a fazer diálogos se nós estivermos à altura do desafio, diálogos que podem ser muito profundos. Eu tenho feito, para alguns tópicos, tenho feito diálogos com estes sistemas e é de facto, se uma pessoa puxar pelo sistema e for aprofundado, eu fiz um estudo sobre a epistemologia das ferramentas de IA generativas e fiquei com um texto de cerca de 60 páginas do diálogo. E a meio tinha-me começado a fugir para a ontologia, mas com uma quantidade de coisas interessantíssimas. Portanto, nós podemos, se calhar, também aprender a dialogar, que é algo que estamos a desaprender. Sim, que é fundamental, sobretudo entre diferentes.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado aos convidados e que nos animaram esta conversa, aos que foram intervindo e também a todos, a cada uma e a cada um de vocês. Nós temos uma nova a próxima iniciativa é A Conversa Com. Vamos estar com a Ana Mira Vaz a conversar sobre a transformação de uma escola de uma forma bastante disruptiva. E a 11 de junho voltamos aos webinars sobre as equipas educativas. Portanto, isto é pedagogia, mesmo quando estamos a falar de tecnologia, é a pedagogia que é preciso trazer ao de cima. Muito obrigado por terem estado aqui e muita coragem, muita força então para o vosso trabalho. Obrigado.